A paz do Senhor, pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre reflexões teológicas. Bom, essas reflexões teológicas são algumas reflexões, nada de muito especial, muitas coisas óbvias, mas que eu tive aqui no leito de hospital. Fui internado às pressas por causa de uma infecção generalizada e quando você está em um ambiente como esse, você acaba refletindo um pouco mais sobre algumas questões da palavra de Deus. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui. Então roda a vinheta para a gente poder conversar. Espero que esteja tudo bem com você que me assiste. Meu nome é Alisson, esse aqui é um canal onde eu trago algumas reflexões teológicas simples, mas que podem, de certa maneira, te ajudar no crescimento da tua fé, do seu entendimento da palavra de Deus. Bom, e quando nós estamos em alguns momentos da nossa vida, nós somos levados a refletir de maneira diferente. E claro que muita coisa do que eu vou falar aqui são coisas óbvias. Mas coisas óbvias, muitas vezes, nesses momentos, ganham mais corpo. Elas ganham mais vida, vivacidade na situação que você passa. Então nós vamos comentar aqui, eu vou comentar com você aqui que me assiste, sobre algumas reflexões. Não ligue se eu falar um pouco mais devagar, caso que eu ainda estou me recuperando. Espero nos próximos dias ter alta, se Deus assim permitir. Amém? Mas nós vamos refletir aqui junto. Bom, a primeira reflexão das que eu anotei aqui, e é uma coisa que me tocou muito, logo no primeiro dia. Eu nunca tinha usado fraldas, pelo menos não na fase adulta. Mas aqui eu tive que usar fraldas, alguém teve que trocar minha fralda, e alguém teve que cuidar de mim. E isso me trouxe a reflexão da dependência. Eu estava até conversando com meu tio, parece que é uma experiência que todo pai, pastor, deveria passar, porque ela te deixa um pouco mais humilde. Muitas vezes nós vemos, até dentro da liderança evangélica, pessoas que se cercam de poder, se cercam de elogio, se cercam da melhor estrutura, mas a Bíblia fala que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Esse sumo sacerdote é Jesus. Jesus um dia foi dependente de outras pessoas. Alguém um dia também trocou a fralda de Jesus, deu comida em sua boca, ofereceu água quando ele teve sede. E essa humildade de você depender de outra pessoa é algo muito útil para a nossa vida. Boa noite, tudo bem? Acho que sou eu mesmo. Obrigado, tá, minha querida? Tá bom? Valeu, obrigado. A humildade de você depender do cuidado de outras pessoas. A palavra de Deus diz que o nosso sacerdote, que é Jesus, nosso sumo sacerdote, que é Jesus, ele se compadece de nós porque ele também está rodeado todo. Tem água ainda. Obrigado. Valeu, boa noite. A Bíblia fala que o nosso sumo sacerdote, ele está rodeado de fraqueza. E por causa de estar rodeado de fraqueza, Jesus, quando esteve aqui no nosso meio, ele veio em corpo. E isso é muito importante para a nossa fé, para a nossa teologia cristã, entender que Jesus veio em corpo. E ele, rodeado de fraqueza, ele também pode se compadecer das nossas fraquezas. Isso é maravilhoso saber. O nosso Deus, ele um dia andou e teve seus pés empoeirados pelas dores aqui desse mundo. Jesus, ao contrário do que muitas pessoas tentaram dizer lá no século I, dizendo que Jesus não veio em corpo, que era um espírito, algo mais ou menos nesse sentido, é maravilhoso saber que Jesus, ele é Deus, mas ele é Deus encarnado. Jesus é Deus que tem cicatrizes. Bom, Jesus, até quando ressuscitou, as cicatrizes do seu amor por nós, que foram dos cravos, ainda permaneceram em seu corpo, ainda que glorificado. Isso nos faz
refletir o como Deus nos ama, ao ponto de se fazer um de nós, ao ponto de encarnar como um de nós também. A outra reflexão que me veio à mente, outro pensamento, é como a igreja evangélica, como nós evangélicos, eu vou me incluir, eu sou evangélico, muitas vezes vive um evangelho da estrutura do espetáculo. Quanto tempo nós gastamos com ensaio, nós gastamos com eventos, nós gastamos com comemorações, quanto dinheiro nós gastamos com um telão de igreja que custa para mais de 100 mil reais, uma estrutura musical. Veja bem, não há nenhum problema. Nós investimos na arte como meio de comunicar a nossa fé. Porém, nós vivemos uma ênfase disso, nós vivemos um exagero disso. Na igreja, muitos querem ser artistas, mas poucos querem praticar a religião do cuidado. Como o apóstolo Tiago fala, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas. Então, nós muitas vezes vivemos na igreja evangélica. Está passando um trem aqui do lado. Numa igreja onde existe esse evangelho do Instagram, e não há nenhum problema você usar as redes sociais para anunciar o reino de Deus. Mas eu digo, a ênfase que nós temos de cada vez mais a arte ser priorizada, o espetáculo, a beleza, o filtro do Instagram ser o que a gente busca como cristão evangélico, e muitas vezes o cuidado, a caridade, o amor, o demonstrar o amor ao próximo fica de lado. E isso é uma verdade, nós não podemos negar. Muitas pessoas dizem, eu amo a Deus. E falar que ama a Deus realmente é muito fácil, porque Deus ele não vai manifestar agora, por enquanto, exatamente quem ama a Deus. Porém, nós podemos entender que se uma pessoa diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, essa pessoa está mentindo. Então, às vezes o amor de nós evangélicos fica muito algo etéreo, fica muito na subjetividade e na imaginação, mas o cuidado com aquele que está sofrendo é o evangelho encarnado nas nossas ações e atitudes. E dentro disso, eu gostaria de terminar dizendo, Deus é o Deus daquele que sofre. Muitas pessoas estão no leito de hospital achando que Deus as esqueceu, achando que Deus não se importa com elas, porque, na verdade, se você é um cristão verdadeiro, você deveria estar em lugar de vitória e de prosperidade. Não. Esse não é o espírito do Evangelho. Nós temos Estevão, que morreu por pregar o Evangelho. Nós temos Paulo, que sofreu marcas, que sofreu naufrágios, que sofreu doenças, enquanto ainda assim pregava o amor de Deus e ainda assim se sentia amado por Deus em meio a essa dor. Deus é o Deus daquele que também está com câncer. Claro, Deus é o Deus que cura o câncer e está com aquele que venceu e com aquele que conseguiu superar as dificuldades, mas Deus também está com aquele que sofre. O nosso Deus é o Deus do órfão, da viúva, do pobre, de quem também tem sucesso, mas o nosso Deus, ele se importa com quem sofre. E muitas vezes nós temos um evangelho de sucesso, engolindo esse verdadeiro espírito de que Deus é um Deus que traz consolo para quem está passando por dificuldade. Então eu gostaria de deixar essas reflexões, espero que tenha edificado em alguma coisa. Ore por mim, você que é servo de Deus, por favor, preciso da oração, e a todos que me assistem, me desejem o melhor. E aqui eu vou, se Deus permitir, no canal, continuar trazendo reflexões sobre a palavra, sobre o amor de Deus, sobre a verdade do Evangelho. Até o próximo vídeo.